Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Daiana Santos Machado, graduada em Letras e Pedagogia, especialista em Educação à Distância, Supervisão e Coordenação Pedagógica e mestre em Letras. Neste curso, irei ministrar a disciplina Fundamentos e Metodologia da Geografia dos anos iniciais do ensino fundamental. E peço a vocês que ao assistirem às nossas videoaulas, à medida que as dúvidas forem surgindo, que anote-as e postem no fórum de dúvidas correspondente a cada unidade. Não deixem também de acompanharem e participarem das discussões propostas nos fóruns. Lembrando ainda que a leitura e o estudo do caderno didático, o empenho de vocês é de fundamental importância para o êxito da nossa disciplina. Peço ainda que leiam nosso plano de ensino disponível na nossa sala, que constará de 60 horas essa disciplina e compreenderá desde o período com início em 1 do 2 e término de todo o processo avaliativo, com a aplicação da prova final, no início de maio. O estudo dos nossos conteúdos se dará por meio da leitura do caderno didático, com a participação nos fóruns e a realização de atividades. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa ementa. A nossa ementa compõe-se do seguinte estudo. Bom, em nossa ementa, nós trabalharemos o ensino, os significados tradicionais, a geografia, o ensino e a pesquisa, os propósitos clássicos de integração. Falaremos também das noções espaciais infantis, a organização e a estruturação do espaço escolar, da casa, da rua, da cidade, enfim, dos espaços da criança. Trabalharemos ainda com os conceitos geográficos cotidianos e os conceitos geográficos científicos. Falaremos das categorias geográficas, especificando e conceituando cada um, o lugar, a paisagem, a região, território, natureza e a sociedade. Bom, antes de adentrarmos ao nosso conteúdo, faço necessário aqui esclarecer o objetivo principal e os objetivos específicos e a proposta também de estudo dessa disciplina. Discutir sobre a necessidade e importância do estudo da geografia, habilitando os acadêmicos a desenvolver as habilidades exigidas para o domínio dessa ciência e ampliar seus conhecimentos partindo de reflexões sobre os temas apresentados. Os objetivos específicos são: analisar o ensino da geografia, reconhecer os conceitos geográficos cotidianos e os conceitos geográficos científicos que as crianças apropriam a partir das suas vivências culturais, determinar as principais categorias, espaço, lugar, paisagem, região e território, descrever as noções espaciais infantis, a organização e a estruturação do espaço escolar, da casa, da rua e da cidade. E ainda estruturar as atividades relacionadas ao desenvolvimento de habilidades e competências básicas para a aprendizagem das noções básicas em geografia. Falemos agora um pouco do conteúdo programático. Então, pessoal, na unidade 1, nós tomaremos mesmo conhecimento acerca de um recorte histórico sobre o ensino da geografia e seus significados tradicionais. Além também de obter informações acerca dos pressupostos básicos indicados na história e na evolução da ciência geográfica. Além disso, nós apropriaremos de saberes referentes às escolas geográficas, a evolução dessas e a importância da pesquisa como processo de aquisição dos conhecimentos geográficos. Na unidade 2, nós trabalharemos sobre os conceitos geográficos cotidianos e os conceitos geográficos científicos. Falaremos ainda das principais categorias geográficas. Na unidade 3, nós falaremos das noções espaciais infantis, a organização e a estruturação do espaço escolar, da casa, da rua e da cidade. Falaremos ainda da alfabetização cartográfica e a importância do mapa mental como representação espacial. A representação espacial como uma atividade concreta para o entendimento das crianças sobre os espaços e os lugares. Na unidade 3, pessoal, verificaremos que o espaço geográfico ele traduz as relações da sociedade com a natureza em suas inúmeras mediações, com o trabalho, com as relações sociais, políticas, econômicas e culturais.
nos aspectos de emoção, afetividade, valores, atitudes, hábitos, né? Compreenderemos, então, que a noção de espaço e do lugar é primordial na compreensão das relações do homem com o seu ambiente. Na unidade 4, falaremos sobre as atividades práticas para o ensino de geografia nas séries iniciais. Lembrando que essa unidade não estará presente em nosso caderno didático e teremos todas as nossas aulas e direcionamentos através dos materiais que irei disponibilizar para vocês no ambiente virtual. Apresento para vocês os critérios avaliativos. Contaremos com os fóruns de discussão a cada unidade, totalizando 10 pontos, 4 fóruns, 2, 2, 3 e 3. Uma atividade de aprendizagem no valor de 10 pontos, a avaliação presencial no valor de 30 pontos, a avaliação online no valor de 20 pontos, o nosso seminário com um valor de 20 pontos e uma autoavaliação com 10 pontos. Desde já adianto para vocês que no nosso seminário nós faremos a discussão e a apresentação dessas atividades práticas estudadas na nossa 4ª unidade. Usaremos as diversas ferramentas pedagógicas, as maquetes, os jogos, enfim, para trabalharmos os conceitos geográficos que veremos em nossa 2ª aula. Bom, vou apresentar a vocês agora o nosso cronograma de estudo da disciplina. O estudo da disciplina constará com a divisão das unidades nas semanas. De 3 de fevereiro a 8 de fevereiro, estudaremos a unidade 1, o ensino da geografia, significados tradicionais. De 9 de fevereiro a 15 de fevereiro, estudaremos a unidade 2, os conceitos geográficos, cotidianos e conceitos científicos. Na 3ª semana, de 16 de fevereiro a 22 de fevereiro, estudaremos a unidade 3, com as noções espaciais infantis, organização e estruturação do espaço escolar da casa, da rua e da cidade. E de 23 de fevereiro a 29 de fevereiro, estudaremos a nossa unidade 4, que abordaremos as práticas de atividades para o ensino de geografia. O nosso encontro presencial com o seminário acontecerá nos dias 20 e 21 do 4, com o tema Práticas de atividades para o ensino de geografia. Todos os estudantes deverão apresentar de forma lúdica e efetiva práticas de atividades para o ensino da geografia, utilizando de ferramentas didáticas, tais como maquetes, por exemplo, ressaltando a importância dessa maquete para a compreensão do aluno no ensino de geografia. Também teremos nossas atividades avaliativas. Durante toda a nossa disciplina, teremos a participação no AVA, no valor de 10 pontos, com os fóruns, de 23 a 29 de fevereiro. Nossas atividades avaliativas. Teremos uma atividade na nossa 4ª semana com valor de 10 pontos. Lembrando a vocês que ainda teremos 4 fóruns totalizando em 10 pontos. Esses fóruns, nós teremos a participação de todos vocês no decorrer do estudo da disciplina. Vocês terão que participar, discutir com o tema proposto, sendo que o primeiro fórum terá valor de 2 pontos, o segundo de 3 pontos, o terceiro de 2 e o quarto de 3 pontos. A nossa avaliação online acontecerá no período de 26 a 29 de março, a primeira oportunidade, a avaliação online de segunda oportunidade no dia 2 e 3 de abril, a nossa avaliação presencial, que tem como objetivo aferir os conhecimentos de modo geral ao término do estudo da disciplina, será realizada então no polo presencial no dia 3 de abril para a primeira oportunidade e no dia 9 de abril para a segunda oportunidade. Os nossos estudos individuais orientados, o EIO, de 13 a 17 de abril. 18 de abril, a nossa avaliação presencial, 22 de abril, a nossa segunda oportunidade. E a nossa prova final, 25 de abril, primeira oportunidade, e 2 de maio, a nossa segunda oportunidade. Vamos então iniciar nossas discussões? Começo aqui enfatizando que é sempre necessário compreender algumas questões pertinentes ao ensino da geografia. Partiremos aqui então do questionamento: para que serve a geografia nos anos iniciais?
O ensino da geografia na educação básica, pessoal, ela possibilita reflexões e ações sistematizadas dos educandos sobre o espaço vivido. Desse modo, o saber geográfico ele contribui para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança diante da sociedade e também do ambiente. Para a realização dessa aprendizagem, o professor tem como possibilidades, além da fundamentação teórica, as práticas e procedimentos didáticos pedagógicos associados aos conteúdos curriculares dos anos respectivos a que se destinam. A escola e o entorno representam, então, as primeiras referências socioespaciais, os elementos culturais e naturais que permitirão o desenvolvimento do trabalho educativo, o descobrimento dos lugares e a prática com as referências espaciais. É fundamental, então, pessoal, que o educador ele tenha uma participação ativa na construção do saber e, principalmente, que ele garanta uma ampla participação dos educandos nesse processo, tendo como premissa básica a formulação de uma visão crítica do trabalho na escola e também fora dela. No entanto, o estudo da disciplina ela não se deu na escola de início. O conhecimento, digamos, empírico do espaço é o primeiro estágio de desenvolvimento humano, servindo como fornecedor das primeiras referências espaciais para o conhecimento do ambiente vivido, o qual terá de se desvendar durante toda a vida do estudante. Basta lembrar aqui como o trajeto, qual o trajeto que nós fazemos do nosso trabalho até a nossa casa? Ele está armazenado na nossa memória. Assim também estavam os primeiros humanos. Eles memorizavam seu ambiente e retornavam às cavernas após horas de caça em campo aberto, que nos bosques, ou longas distâncias mesmo. Desde a antiguidade clássica, o pensamento geográfico apresenta-se como preocupação dos filósofos e teóricos, principalmente com relação ao pensamento grego, cujas ideias principais são apresentadas através de Tales e Anaximandro na meditação do espaço e na discussão da forma da Terra, com Heródoto com a preocupação com a descrição dos lugares numa perspectiva regional, Hipócrates com a relação entre homem e o meio e com Aristóteles com a concepção de lugar na sua física. O pensamento geográfico, assim, apresentado de uma forma bastante dispersa, vai prosseguir sem alteração até o final do século XVIII. Já no século XIX, ocorre a sistematização do pensamento geográfico com o avanço e o domínio das relações capitalistas da população. Na verdade, essa sistematização da geografia foi gerada por desdobramentos das transformações sociais e pela emergência do modo de produção capitalista. Todo esse eixo da principal elaboração da geografia desde o século XIX, ele estará sediado na Alemanha. É nesse país que aparecem os principais institutos e as principais cátedras dedicadas à disciplina. Surgem aí as primeiras teorias, as propostas metodológicas e as correntes desse pensamento. As primeiras colocações, no sentido de uma geografia já sistematizada, vão ser de obra de dois autores, considerados os precursores da geografia. Cito para vocês Humboldt e Ritter. Ambos foram responsáveis pela adoção e uso exclusivo da razão para explicar o espaço e suas características físicas e humanas, rompendo com os pensamentos até então marcados pela presença de mitos, crenças e superstições. Apesar dos dois autores integrarem em seus trabalhos elementos humanos e também naturais, observou-se uma distinção que ora se direcionava mais para aquilo que se convencionou chamar de geografia física, com Humboldt, e ora para aquilo que se convencionou chamar de geografia humana, para Ritter. Eles também se diferenciavam no método de pesquisa. Enquanto Humboldt trabalhava com viagens e observações descritivas, Ritter priorizava as revisões bibliográficas. Enquanto o primeiro era naturista,
O outro estudava geologia e botânica. O segundo atuava nos estudos de filosofia e de história. Apesar dos dois serem de origens distintas e praticarem trabalhos diferentes, ambos se assemelhavam no pioneirismo de seus trabalhos em sistematizar o pensamento geográfico, aplicando e atribuindo os seus métodos sobre o estudo das paisagens e dos territórios. A introdução da geografia como disciplina integrante dos currículos escolares e também universitários, ela foi realizada inicialmente por estes protagonistas, e seus estudos constituíram a base inicial do pensamento geográfico nas escolas alemãs. Este pensamento tinha como objetivo contribuir com a formação do Estado Nacional Alemão. Destacamos ainda Ritzel, considerado como um dos principais teóricos clássicos da geografia e o precursor da geopolítica e do determinismo geográfico. Vale lembrar aqui, pessoal, que a expressão determinismo não era empregada pelo próprio teórico, tratando-se de uma atribuição conceitual que foi dada a partir das leituras sobre o seu pensamento. A este teórico clássico deve-se a ênfase dos estudos geográficos sobre o homem. Entretanto, a teoria ratzeliana via o ser humano a partir do ponto de vista biológico, não social, e que, portanto, não poderia ser visto fora das relações de causa e efeito que determinam as condições de vida no meio ambiente. Essa concepção deu-se o nome de determinismo geográfico, em que o homem seria produto, então, do meio, ou seja, as condições naturais é que determinariam a vida em sociedade. O homem, então, seria escravo de seu próprio espaço. Os estudos de Ritzel podem ser considerados de extrema importância para o pensamento geográfico, pois foi ele quem trouxe para o debate geográfico os temas políticos e econômicos, posicionando então o homem no centro das análises, mesmo que ainda numa visão naturalizante. Outra grande escola da geografia que se opõe então às colocações de Ritzel vai ser eminentemente a francesa, e tem seu principal representante Paul Vidal de Lablatte. Na segunda metade do século XIX, a França e a Alemanha, no caso ainda a Prússia, disputavam a hegemonia no controle continental da Europa. Quando a Alemanha derrota a França, a vitória é atribuída por muitos ao ensino ministrado nessas escolas alemãs, que é de qualidade muito superior ao que recebem os franceses. Torna-se, então, voz corrente que a guerra havia sido ganha pelo mestre-escola alemão. A França, derrotada, lança-se num processo de reformulação do sistema de ensino. Entre as leis que foram promulgadas em 1870 estava a obrigatoriedade do ensino gratuito e laico. Essas reformas defendiam uma maior autonomia das universidades, criavam novas disciplinas e aumentavam o número de vagas para os professores universitários. O modelo de ensino alemão serviu para os franceses disseminarem por meio das escolas as ideias então positivistas. Ideias essas que tiveram como seu maior representante Paul Vidal de Lablatte. Foi nesse contexto que a geografia se desenvolveu com apoio deliberado do Estado francês. Essa disciplina foi colocada em todas as séries do ensino básico, na reforma efetuada pela Terceira República. A crítica à geopolítica alemã levou Lablatte à valorização do elemento humano e seu componente criativo contido em suas ações e que, por esse motivo, então, não estavam submetidas às imposições do meio. O possibilismo de Lablatte deixa, então, evidente essa ruptura com a visão naturalista ao afirmar que a geografia é uma ciência dos lugares e não dos homens. Assim, o que mais se importava era a análise do resultado da ação humana na paisagem e não a ação propriamente dita. De acordo ainda com Moraes, Lablatte definiu o objetivo da geografia como uma relação homem-natureza, na perspectiva da paisagem. Ele fala da população, de agrupamento e nunca de sociedade. Fala de estabelecimentos humanos, mas não de relações sociais. Fala de técnicas e instrumentos de trabalho, não de processos de produção.
Enfim, ele discute a relação homem-natureza, não abandonando as relações entre os homens. Por isso, a carga naturalista é mantida, apesar do apelo à história contida em sua proposta. Bom, pessoal, todas essas contribuições, embora de uma maneira resumida, elas servem para localizar a geografia em um espaço histórico e social. Destaquei aqui nuances consideradas importantes para o entendimento de como foi e tem sido discutido o ensino da geografia. Na vertente da escola tradicional, o ensino de geografia era baseado em estudos empíricos, articulados de forma fragmentada. Apesar de valorizar o papel do homem como agente histórico, propunha-se, na análise dessa produção do espaço geográfico, estudar somente a relação homem-natureza, sem priorizar as relações sociais e culturais existentes. O ensino era pautado em estudos descritivos de paisagens naturais, de forma dissociada do espaço vivido pela sociedade e dessas relações contraditórias de produção e organização desses espaços. Esse modelo de geografia tradicional foi idealizado e criado, como eu já falei, por Vidal de la Blatte, na França, inspirado no modelo alemão, e propunha uma abordagem descritiva e explicativa dos fatos. Vamos então resumir o que vimos até agora? A geografia e suas divergências. Então, a produção acadêmica em torno da geografia apresentou diferentes concepções históricas, sendo que a nível de Brasil foi em 1934 instalado o primeiro curso de geografia na USP, chamado de Escola Francesa La Blatte. Depois, esse ensino focou em explicações objetivas e quantitativas não politizada, neutralidade do discurso científico. Essa tendência da geografia e as correntes que dela se desdobram foram chamadas, então, de geografia tradicional. Por exemplo, estudava-se a população, mas não a sociedade, as técnicas e os instrumentos de trabalho, mas não o processo de produção. Na geografia tradicional, temos então a geografia alemã, Ratzel com determinismo geográfico. O que é isso? O homem é produto do meio, as condições naturais determinam a história. Temos ainda a geografia francesa, representada por La Blatte, com possibilismo geográfico, onde o homem sofre a influência do meio, porém ele pode adaptá-lo de acordo com técnicas. Então, pessoal, durante algum tempo, essas escolas só trabalhavam com a concepção definindo para os alunos um acúmulo de informações sobre os lugares, sobre o saber descritivo e superficial. As contradições, os problemas existentes depois desses espaços não foram conhecidos pelos alunos. Nessa geografia, a natureza é somente descritiva. Ela é parcelada, trabalhamos a geografia através do relevo, do clima, da vegetação, hidrografia, sem compor o todo, um quadro natural. Depois, em meio às inúmeras discussões, surge então a nova geografia. Essa não escapa às transformações ocorridas em todos os domínios científicos, após a Segunda Guerra Mundial. A nova geografia, então, ela não seria apenas diferente, mas ela se instalava em oposição à geografia tradicional, buscando comunicar-se através de uma linguagem acessível. A sua tendência quantitativa, fria e pragmática, teve como contrapeso uma vocação a mais, especulativa e mais social. O grande erro da geografia quantitativa, a nova geografia, foi de considerar um domínio teórico e o que era apenas um método, e além do mais, um método discutível. Essa geografia, ela desconhece totalmente a existência do tempo e suas qualidades essenciais, ou seja, só trabalha com os resultados e não com os processos. Após inúmeras concepções que vieram depois, com a reconstrução de novas práticas, é que o homem realmente deseja-se que ele esteja apto a pensar o espaço em termos políticos. E requer, então, pensar esse homem como um ser que existe e é qualificado socialmente nesses espaços como aluno, um trabalhador, um desempregado, um sem terra, um operário, um assalariado, um agricultor, um funcionário, etc. E que é também um homem que habita um lugar que traduz uma cultura, que tem conflitos, que se relaciona com instituições públicas e jurídicas de uma sociedade.
Assim, pessoal, a sociedade torna-se o campo de estudo da geografia. A reconstrução de práticas pedagógicas, a seleção e organização dos conteúdos escolares também vão apresentando modificações para atender essa nova modalidade de produção de conhecimento. Agora, por sua vez, o professor de geografia vai assumir uma nova postura, pois ele deverá pensar e construir, fazer uma renovação com o aluno e torná-lo mais crítico. Nessa perspectiva, o ensino da geografia não mais será uma disciplina isolada e só de repasses de conteúdos já prontos, mas deverá ser permeado por momentos de estudo, no qual os alunos estarão permanentemente problematizando situações, motivados pela busca de informações e conhecimentos sobre os assuntos que estudaram. Falando ainda sobre essa nova postura de ensinar a geografia, pessoal, comentamos ainda ao final dessa aula sobre o geografia, o ensino e a pesquisa. Então vamos falar um pouco, quais são os propósitos da pesquisa, os propósitos clássicos de integração e como um professor pode ser um agente nesse processo que vai viabilizar o desenvolvimento do conhecimento, e que é necessário, então, que suas práticas sejam diversificadas e desafiadoras a ponto de ampliar, então, a competência de seus alunos. Além disso, os ambientes de aprendizagem da escola e a sala de aula, ou fora da sala também, deverão ser múltiplos e desafiantes. A geografia é uma ciência que nos revela o espaço territorial, cultural e histórico, por meio das paisagens que mostram as práticas sociais ou que ocorrem nesse ambiente. O modo como essa disciplina irá permear o discurso do professor precisa ser o reflexo do cotidiano, pois tanto o espaço quanto a sociedade que se produzem, são mutáveis, geram movimentos e acontecimentos que atingem a nossa existência. Apesar dessa visão, vamos encontrar em muitas escolas o ensino de geografia amparado só em metodologias tradicionais, ancorado pela memorização dos aspectos físicos, desvinculados da presença do ser humano como um agente transformador do espaço geográfico. Isso reflete na postura do aluno. No decorrer do processo de ensino-aprendizagem, ele se fixa, então, em direcionamentos descritivos e em praticar atividades que, em grande parte, são só prescritas por livros didáticos, carregados de informação que muitas vezes estão desvinculados da vivência e da convivência. A pesquisa, então, aliada ao ensino cotidiano de sala de aula, permite captar a realidade do grupo, no qual se pretende interagir e analisar, e permite ainda que o investigador ou pesquisador seja um agente social contextualizado, no qual todos os envolvidos são coprodutores de muitas geografias, aproximando e enriquecendo as análises. Ao mesmo tempo, o envolvimento dos alunos, ele implicará também em acréscimo de conhecimento e nas reflexões acerca de acontecimentos. Essa reflexão permitirá que essa criança se delicie com novas experiências e também que tenha uma abertura para novas vivências. Trago para vocês, então, uma reflexão. Qual a importância de se estudar a geografia? Como já falamos no início de nossa aula, o ensino da geografia na educação básica, ela possibilita reflexões e ações, então, sistematizadas dos educandos sobre o espaço vivido. Desse modo, o saber geográfico contribui para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança diante de uma sociedade e do seu ambiente. Como matéria e disciplina escolar, a geografia ela contribuiu para a criança situar-se no mundo, compreender a organização do espaço e identificar também os tipos de intervenção que a sociedade executa na natureza, com o objetivo de buscar explicações sobre a localização e a relação entre os fenômenos geográficos. O ensino da geografia, ele permite ainda ao aluno acompanhar e compreender, de uma forma contínua a transformação do mundo, no tempo também e no espaço. Dessa maneira, a geografia nas escolas, ela busca desenvolver o senso crítico dos educandos,
a fim de que os alunos eles possam atuar de maneira ativa perante as injustiças sociais com intenção emancipatória. Conscientes, então, do contexto na vida social, política e cultural, são capazes de desenvolver atitudes positivas em favor da justiça social e adquirem autoconfiança e independência. Deixo aqui ainda, além do que nós já falamos, razões fundamentadas sobre o porquê se ensinar geografia. Vamos ler rapidamente aqui? Razões para se ensinar geografia. Desenvolvimento do pensamento na lógica das redes de relações, no movimento do pensamento complexo, para que, ao contextualizar espacialmente os fenômenos e ao conhecer o planeta nas escolas locais, regionais, nacionais e internacionais, essa compreensão abra possibilidades de desenvolvimento de outras lógicas e uma nova ética ambiental e social. Essa razão atribui substância à cidadania, que se faz necessária no processo de globalização incontrolável. Para Milton Santos, esse seria então o papel de uma geografia cidadã. E ainda um pensamento então de Helena Coppetti sobre o importante papel da geografia. Consideramos que a leitura do mundo é fundamental para que todos nós, que vivemos em sociedade, possamos exercitar nossa cidadania. Queremos tratar aqui sobre qual a possibilidade de aprender, aprendendo a ler o mundo, e escrever, aprendendo a escrever o mundo. Para tanto, buscamos refletir sobre o papel da geografia na escola, em especial no ensino fundamental, no momento do processo de alfabetização. Caros acadêmicos, chegamos então ao fim de nossa primeira aula, onde nosso objetivo foi de conhecer um pouco sobre o início do ensino da geografia, seus significados tradicionais, compreender a evolução da ciência geográfica, os principais representantes, assim também como entrar em contato com as ideias desses precursores no ensino da geografia. Toda essa discussão foi pautada do caderno didático do nosso curso, acrescida de um material complementar apontado nas referências que seguem. Eu gostaria ainda de agradecer a vocês pela atenção e não se esqueçam de participar do nosso primeiro fórum de discussão. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem entrar em contato por meio do Fórum Tira Dúvidas. E no mais, uma boa semana de estudos para todos e até a próxima aula.